E é o que nós falamos quarta-feira. O diabo acusa o golpe. Quando você vê que coisas acontecem, o diabo quer que você pense assim: estou sendo derrotado, mas é o contrário, vem vindo coisa grande, porque o diabo está desesperado. Quando o diabo fica desesperado, ele começa a investir para não perder. Aí a pessoa vê aquilo como derrota, e ela se derrota. O que nós falamos é o caso de Faraó. Quando o Faraó viu que Moisés estava ali definido, decidido, ele se desesperou. Resistiu quanto pôde, piorou a situação, mandou chicotear, massacrar, mandou fazer o povo de Deus sofrer mais. Mas era o desespero, porque ele ia perder. Amém, pessoal? E Moisés não se entregou a sentimentos, nem achou, uma vez só ele achou, Deus falou, acabou. Não achava que estava sendo derrotado, não achava que estava perdendo, ele sabia, é só uma guerra, é só um obstáculo. Ele não enxergou derrota, ele enxergou obstáculo. A coisa vai. Toda vez que o diabo tenta piorar, tem essa certeza: uma grande vitória vai acontecer. Então ele reage antes, para antes de você conquistar a vitória, você se entregar a esses pensamentos dele, sentimentos dele, e baixar a cabeça e achar que não deu certo. Como é que não vai dar certo buscando o Deus vivo? Como que não vai dar certo buscando o Deus Todo-Poderoso de Israel? Sim ou não? É só se ele estiver morto. Por isso vai arrebentar. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 12. Hebreus 12. Nós começamos a falar nessas quartas aí, domingos, como é que o diabo trabalha. Como é que o diabo age para manter a pessoa até dentro da igreja escrava dele. Porque não tem jeito, por favor, não tem jeito, não tem jeito. Sempre nós vamos, você, nós vamos estar no meio, sempre. Deus e o diabo. Está escrito, não, comigo não, então você é de outro mundo. Porque está escrito. Aí em Romanos o Espírito Santo fala: sempre haverá, a carne vai lutar contra o espírito vai lutar contra. E quem é que instiga a carne? É o diabo. Quando Pedro inclinou-se para a carne é sentimento, emoção humana, as emoções, os sentimentos. Quando Pedro se inclinou para a carne, para o sentimento, para a emoção, a pena, dó, não querendo que Jesus fosse para o sacrifício, Jesus disse, Jesus repreendeu quem? O diabo estava ali instigando o sentimento de Pedro, o sentimento que ele tinha por Jesus da forma errada, fazendo ele ter medo e pena. Então, sempre vai haver essa guerra, essa luta. E não tem jeito. Se eu estiver ouvindo a Deus, então eu estou lutando, eu estou resistindo, eu não aceito pensamentos de que eu não mereço, que eu sou pequeno, essa coisa toda que nós temos ensinado. Então eu estou voltado para quem? Que eu estou ouvindo a Deus, é o Espírito e a inteligência. Então eu estou de costas para quem? Acabou. Mas se eu ouço o diabo, que está jogando esses pensamentos, usando pessoas e coisas e situações, então eu estou virando as costas para Deus. Por isso Jesus disse, não dá para servir a dois senhores, não tem como, é impossível, ou é um ou é outro, ou é sim, ou é sim ou é não, meio é o diabo, no meio já é o diabo. Eu ouço um pouco a Deus, mas também ouço um pouco, não, eu ouço muito a Deus, mas eu ouço um pouquinho o diabo, então já é diabo. Jesus falou, o que passar do sim, o que passar do não, provém de quem? Então se eu não estou 100% ouvindo a Deus, 1% ouvindo o diabo, então já estou na mão do diabo. Aí eu estou dentro da igreja, obrigado, estou dentro da igreja, mas não vai, como é que a minha vida vai? Como que as promessas vão se cumprir? Então, o trabalho do diabo é sempre causar confusão, agir na mente, como também de Deus. Pessoal, todas as vezes que Deus quis fazer algo grande, Deus trabalhou com a mente, com os pensamentos. Ou você vai sonhar, imaginar, sonhar o seu futuro, vida abundante, sua família aqui dentro servindo a Deus com você,
sem depressão, sem tristeza, sem derrota, sem desgraça, sem doença, com problemas, sempre vão ter, vencendo os problemas, tudo transformado. Ou você vai sonhar, imaginar, sua empresa fechando, você desempregado sem pagar as contas, sendo despejado, seu filho morrendo, seu filho sendo preso, sua filha na prostituição, você vai enxergar morrendo, seu filho morrendo com aquela doença, você vai enxergar os problemas. Então o diabo trabalha para você imaginar sempre o pior. Deus trabalha para você imaginar o que Ele quer fazer. O que tiver na sua mente é o que vai acontecer. Lembra Jó? O que eu temo me sobrevém. É o contrário também. Bom, se eu temo o problema, a derrota vai vir. Se eu não temo e creio na vitória, vai vir a vitória. O que fica na tua cabeça? Qual é o sonho? Qual é a imaginação? Quais são os pensamentos? Deus chega para Abraão, frustrado, 75 anos, frustrado, sem poder ter filhos. Aí Deus chega e faz ele sonhar, faz ele imaginar. Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Nenhum filho ele podia ter. Eu vou fazer isso, aquilo outro, você vai ser grande, você vai crescer, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quer dizer, você vai ser protegido, guardado, você vai ser rico. E Abraão sonhou com aquilo, imaginou aquilo. E ele passou a viver aquele sonho, aquela imaginação, ele se enxergava sendo abençoado por Deus e tendo tudo aquilo. Então aquilo deu a ele forças para sacrificar o conforto da família, a estabilidade, a proteção, que naquela época era extremamente importante, a proteção da família, e sair pelo meio do deserto, sem saber para onde e quando ia chegar. O que deu força para ele largar tudo? Sacrificar o coração que pedia fica, o laço familiar que naquela época era muitas vezes maior e mais importante que hoje, e ele sair para o meio do nada, correndo vários riscos, que na sua mente ele estava sonhando, imaginando, eu vou obedecer a Deus, e eu vou ser grande, eu vou ser pai, eu vou ter o filho que eu tanto quero, a minha vida vai ser assim, amém pessoal? Então quando vinham os problemas, não entravam, porque a cabeça dele estava ocupada, vivia sonhando com aquilo. Deus apareceu para mim, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que vai mudar a situação. Quando lá na frente, depois de alguns anos, ele já estava próspero, mas o sonho maior não tinha acontecido, e Abraão estava enfraquecendo, estava lá sentado, cabisbaixo, ele falou, Abraão, seu galardão vai ser grande. Que adianta meu galardão, Senhor, eu não tenho filho, já estava querendo se prostrar. Deus fez ele sonhar de novo, sai da tenda, olha para os céus, e lá, aonde ele olhou para os céus, uma multidão de estrelas, fez ele de novo o quê? Sonhar, imaginar, reavivou, renovou o sonho de Abraão. Olha lá, restabeleceu-se a força, sacrificou de novo. José foi jogado no Egito, vendido pelos irmãos. Quer dor pior do que essa? Você quer sofrimento pior do que esse? De injustiça, de os seus irmãos lhe venderem como escravo. Você quer dor pior que essa? E ele chega no Egito e ainda piora, se torna escravo, depois é injustiçado e jogado na prisão. Mas ele carregava dentro de si o sonho que Deus havia dado para ele. Ele imaginava, porque Deus disse, Deus mostrou para ele, você vai ser maior que o seu pai. E naquela época era absolutamente impossível um filho ser maior que o pai. Impossível. Quer dizer, eu vou fazer algo tão grande na sua vida que você vai ser maior que seu pai. A regra vai ser quebrada. Então ele estava na prisão, ele estava como escravo, ele estava passando um monte de situação, mas o diabo não conseguia acesso à mente dele, porque na mente dele estava o sonho de Deus. Ele imaginava, eu não sei como, quando, de que forma, mas o Deus verdadeiro vai fazer acontecer. Amém, pessoal? E aconteceu, você conhece o resto da história. Então, o próprio
próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus. Eu tenho dito, se você ficar enxergando o sacrifício que você tem que fazer, você não vai ter força para pagar o preço. Se você olhar para a recompensa, o sacrifício fica pequeno. Qual o sacrifício? De negar o pecado, de abandonar as coisas erradas, de se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, de vir à igreja não para vir, não por vir, não para querer receber, mas para aprender. E se eu estou agora com problemas, poxa vida, cada problema é um dia específico, então eu vou ter que vir domingo, segunda, vou ter que vir quarta, sexta, vou ter que vir todo dia. Se você tiver que vir, e daí? É a sua vida que está em risco, está em jogo, sim ou não? É a sua vida, você está precisando. Então, se você tiver que pagar o preço do sacrifício de vir em várias correntes, para ouvir o que está sendo falado ali, a direção que está sendo dada, o sacrifício de agora você ver situações, problemas e não se render àqueles problemas, não ficar chorando, não querer brigar, não querer abrir a cabeça do familiar à força, arrastar para a igreja, impor as coisas. Se você tiver que pagar esse preço, mas enxergando o que Deus vai fazer, então você paga. É como eu já falei. A pessoa que quer comprar uma casa, por exemplo, ela não quer saber se ela vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos pagando aquela casa. Ela não está nem aí. Ela paga com gosto, porque ela sabe que é dela, sim ou não? É dela. Para pagar, se ela estiver pagando aluguel numa casa boa, ela paga, está morando bem, mas quando é dela. Então, se a pessoa quer uma coisa pequena, ela quer comprar uma bicicleta. Bom, por mais menor que seja a condição financeira dela, é um esforço. Se ela quiser comprar uma moto, vai ser outro esforço. Se ela quiser comprar um carro, vai ser outro esforço. Se ela quiser comprar uma casa, vai ser um outro esforço muito maior. Mas aquele que a casa não é importante, não, é muito tempo, são muitos anos. O outro, que dá para andar de moto, não, um carro, o esforço vai ser muito grande, vai ter que pagar não sei quanto, não, vou ficar na minha motinha mesmo. E para o outro que também, não, eu prefiro de bicicleta, porque a moto, mas vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo, não sei quanto tempo, não, dá para ficar. Quer dizer, ele não paga o preço porque aquilo não é tão importante. Porque quando você quer algo que é muito importante, não importa o que você tem que fazer, certo ou errado. Estou falando besteira? No mundo é assim. Por que nas coisas de Deus não é? No mundo é assim. Eu quero ter um diploma. Você vai ficar 5 anos, 6 anos, dependendo do curso, você vai ter que mais 5 anos, mais 6 anos. Não tem muita condição. Então você vai ter que trabalhar, vai ter que comer pouco, vai ter que passar apertado para conseguir pagar a prestação. Mas esse diploma vale a pena. Então, quando a pessoa olha o que ela quer, o que ela vai alcançar, o fardo se torna leve. E ela consegue aquilo, e ela fica feliz. Amém, pessoal? Sim ou não? Se não é muito importante, ela para no meio do caminho. Não dá não, eu desisto. Não é tão importante, não dá. Quantas pessoas que você já viu em reportagem, que eram pobres, gemeram, passaram até fome, trabalhando e pagando a faculdade, ainda cansado fisicamente, porque tinha que trabalhar e tinha que estudar. Mas por que elas conseguiram? Porque aquilo para elas era a coisa mais importante da vida delas. Então, quando você começa a enxergar que Deus não te chama a igreja para ser mais um, Deus não te chama a igreja para ser membro da igreja, para ser evangélico, crente, Deus não te chama a igreja para você cantar, para louvar, para adorar, Deus não te chama para um clube religioso, não te chama a igreja para você ter conhecimento bíblico, histórico, para poder falar para qualquer um e disputar, eu ser um doutor. Não! Deus chama você para a vida. Eu vim trazer o quê? Não vim trazer religião, não vim trazer clube, não vim trazer igreja, é vida. E é abundância, não é qualquer vida. Então, quando você entende isso, poxa, o preço que eu vou pagar para vir aqui, distância, dificuldade, chuva, inverno,
opressão, pressão, resistência da família, pessoas que zombam, que perseguem, os pensamentos, as lutas, dificuldades, vão me levar a esse resultado. Então você chega ao ponto de sonhar, literalmente, se acordar e falar assim, sonhando com o que você quer alcançar. Aquilo fica latente dentro, pulsando dentro de você. Então o diabo usa alguém, usa alguma coisa, a situação tenta piorar, mas não consegue, porque dentro de você está pulsando a fé, a imaginação está te mostrando onde você vai, onde Deus vai te levar. Amém, pessoal? Isso é bíblico, não é pensamento positivo não, porque pensamento positivo não funciona, é o pensamento positivo na palavra de Deus. Está aqui, capítulo 12, versículo 2, o Espírito Santo nos manda olhar para Jesus. Ele fala para as pessoas que estavam enfrentando lutas e dificuldades, ele diz, olhando, fazendo o quê? De que forma? De qualquer jeito? Deus não aceita pessoas fracas, Deus não trabalha com pessoas fracas. Olha para mim, por favor, não leia não, me perdoe se eu sou rude, não sei. Deus não trabalha com pessoas fracas de espírito, não dá. Lembra na guerra? A lei da guerra do passado era, os fracos, os tímidos, os medrosos, volta para casa, eles não podem ir junto com os corajosos, porque eles vão estragar os corajosos. Gideão tinha 32 mil homens para lutar, enfrentar mais de 100 mil, já é ruim. Vamos fazer a escolha, porque aí no meio tem muito fraco, muito tímido, muito covarde. Não dá não, sobrou 300 só, mas esses 300 para mim é suficiente. Deus não trabalha com número, com multidão, é com qualidade. Amém? Então, olhando de que forma? Firmemente, com firmeza, ou seja, sem tirar os olhos, fixando. Então vão acontecer coisas aqui, acolá, mas eu não tiro os olhos, eu mantenho aqui. Coisas vão acontecer para me distrair, mas os meus olhos vão estar firmes em quem? Em Jesus. Mas de que forma? Porque todo mundo diz que crê em Jesus e tal, mas de que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual... Por que você tem que meditar na palavra? Em o quê? Em quê? Ué, está sem a Bíblia? Em troca, está vendo? Toma lá, dá cá. Até com Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Olha para mim, por favor. Lembra quando nós falamos que Jesus não tinha garantias de que ele iria ressuscitar? Porque se ele falhasse em algum momento, porque ele estava num corpo humano, nós já estudamos isso detalhadamente. Está aqui, ó. Então Deus chega para Jesus e propõe, meu filho, só tem um jeito de salvar a humanidade. Só tem um jeito de livrar de uma vez do pecado, de transformar essas criaturas em filhos, restabelecer a criação. Você vai lá, vai viver como homem, vai sentir tudo que o homem sente, vai passar por tudo, você vai suportar tudo, depois você vai ser crucificado. O pecado de todo mundo vai ser jogado em você. Você nunca pecou, mas vai sentir a culpa do pecado, o peso do pecado. As doenças vão ser jogadas em você, as maldições vão ser jogadas em você. Você vai apanhar, você vai passar por isso, por aquilo, e vai morrer na cruz levando pecado e maldição. Se você não falhar. Para que o diabo ia tentar Jesus se Jesus era infalível? Para que eu vou perder tempo de tentar uma pessoa que é infalível? E aí vem essa conversa fiada de que o Papa é infalível. Se nem Jesus era, ele teve que resistir à tentação. Se Jesus diz que aquele que disser que não tem pecado já é o quê? Já é pecado, é mentiroso. Mas as pessoas acreditam nessas coisas. Mas enfim, então, Deus propôs. Então você vai passar por tudo isso. E em troca, em quê? Você vai gemer,
Você vai apanhar, você vai carregar o pecado, você vai carregar a maldição, você vai ter que viver num corpo limitado. Você é Deus, mas vai ter que viver num corpo humano, limitado, as limitações humanas. Vai morrer. E em troca, você vai ter a alegria de ver quem crer em ti ser salvo. Amém? Então Deus propôs uma troca. Você dá a tua vida e recebe a vida de todo que se entregar a você. Você geme, você padece, você paga o preço, mas em troca você vai ter a alegria de salvar definitivamente o perdido. Então Jesus estava aqui e suportava tudo, porque na mente dele estava, em troca de tudo que eu estou passando, eu vou ter o quê? O quê? A alegria da salvação de quem crer em mim. Está aqui, vamos completar. Ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da maldição, de tudo que fizeram, e está assentado à destra do trono de Deus. Aí o Espírito Santo diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é esse? Quem? Então, considere Jesus, que suportou tudo que suportou, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se você olhar firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou tudo, que passou por tudo, porque ele sabia que em troca, teria a alegria do que nós já falamos, estaria de volta sentado no trono, porque você imagina o prazer do filho, sentado de novo no trono ao lado do pai, e vendo, a missão que meu pai me deu, eu cumpri. As almas que estão vindo para o meu pai, fui eu, porque eu criei no meu pai, obedeci ao meu pai, paguei o preço. Amém, pessoal? A satisfação, o prazer. Cada alma salva, cada alma que chega aqui como essa senhora, prostituta, adúltera, seja o que for, e o sangue dele é derramado sobre ela, na sinceridade, no arrependimento, e ela é lavada, livre dos demônios, o nome no livro da vida, a satisfação de Jesus. Por isso está escrito que quando uma alma é salva, ao que nos céus? Cada um que o sangue dele lava, é uma festa no céu, tamanha alegria. Todo dia o Senhor Jesus recebe um gozo, se podemos dizer assim, de alegria, por uma única alma que é salva, porque ele suportou, ele enfrentou, ele cumpriu a parte dele. Então quando você também passa, Deus trabalha com isso. Então você para de imaginar a desgraça, você para de ficar imaginando que o diabo quer o pior, você passa a imaginar sua família. Quantas pessoas já viram, eu vim à igreja, eu colocava a carteira de identidade, a foto do meu filho do lado, um dia vai estar sentado aqui, hoje ele está. Então a pessoa imagina, ela sonha. Então o diabo quer que você imagine e sonhe a desgraça. Deus quer que você imagine e sonhe com o que ele vai fazer. Em troca. Toma lá, dá cá. Você não tem disposição para fazer o que tem que ser feito? Esquece. Você não tem disposição para vir para o altar? Esquece. Você não tem disposição para abandonar o pecado? Esquece. Ah, bispo, mas eu estou aqui, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu isso, eu aquilo, mas eu estou tendo resultados. Tá, você está tendo resultados por enquanto, porque Deus está honrando a sua semente. Você planta, você tem fé para plantar. Você não tem fé para abandonar o pecado, ou você acha que não precisa? Você tem fé para plantar. Deus honra a palavra dele, faz a semente, para depois amanhã, quando você estiver no inferno, você não poder dizer: eu não sabia. No dia do julgamento, quando o livro for aberto, se seu nome estiver no livro da morte, você vai para o lago de fogo e enxofre: eu não sabia. Sabia.
Você estava lá na igreja. Você usava a fé, você conquistou. Eu provei para você que eu sou vivo. Eu provei para você. Você plantou e você colheu. Você me negou. Então, o máximo que você pôde ter foram as suas conquistas. Compreende? Não dá para fugir desse dia. Ou é tudo ou nada. Você pode ficar aqui fazendo correntes e alcançar alguns milagres. Tua vida vai continuar a mesma. E o pior, teu nome no livro da morte. Não deixe isso acontecer. Fique de pé, por favor. Você pode mudar toda a sua vida, mas você vai ter que suportar. Não é suportar, aguentar assim, não. Não. É suportar oposição. O diabo está ao ponto, você está enfrentando ele. Não vai dar, vai. Você não merece. Mereço porque é Jesus que me dá o merecimento, a minha fé nele. Não vai conseguir, vou. Está compreendendo? Sim ou não? Aí vem o problema financeiro. A pessoa é dizimista, meu Deus. Além de voto, de sacrifício, ela é dizimista, ela tem direito. Mas ela, não está dando certo. Muda, pelo amor de Deus. Eu tenho o resto aqui, mas quarta-feira a gente continua. Quarta-feira, para completar isso aqui. Tem outra passagem, um exemplo muito mais claro dos dias de hoje. Há um exemplo para os dias de hoje, na Bíblia. Mas eu não dá mais tempo. Quarta-feira. Feche os seus olhos, por favor.